farmacêutica na saúde indígena, ela surgiu, ela foi estruturada porque o farmacêutico foi buscar. Então isso é uma coisa muito interessante. Não houve uma política que obrigou, que se definiu, que tem que se ter uma política de assistência farmacêutica. Foi um trabalho que foi criado e surgiu de alguns colegas, que fomos nós que fomos atrás para estruturar esta área que nós estamos aqui. Um trabalho que começou junto com o DICEI Pernambuco há 11 anos atrás, é uma área muito nova, dentro de uma instituição bem centralizadora como era a FUNASA. Começou com o DICEI Pernambuco, depois o DICEI Alagoas, colega do Mato Grosso do Sul e uma colega do DICEI Potiguar. Éramos apenas quatro farmacêuticos, mais um colega que depois foi agregado pela gestão a nível central da CESAI, do DESAI na época, e que resolvemos e fomos atrás, desbravamos esse espaço da assistência farmacêutica para a comunidade indígena do país. Na oportunidade, quando decidimos apresentar essa proposta, que fomos abraçados por alguns gestores, o que trouxe à nossa frente foram grandes desafios. O primeiro desafio, da vontade de querer fazer uma área que se acreditavam que não ia para frente. Naquela época, quem acompanhou esse processo achava que, para que assistência farmacêutica? Assistência farmacêutica na saúde indígena? Para que uma política de assistência farmacêutica na saúde indígena se tem a Política Nacional de Saúde, se já tem a Lei 8080? E a resposta que a gente dava, para que uma política de atenção à saúde aos povos indígenas se nós já temos a 8080? E que os cidadãos indígenas no país, eles têm uma saúde garantida pela Constituição, assim como os demais cidadãos brasileiros. E aí foi em frente, e a discussão foi adiante, a vontade de querer fazer, de construir uma área, de se acreditar naquilo que estava fazendo, era uma vontade que ainda estava em poucos naquela época, mas que foi crescendo e fomos tendo adesão de vários gestores, a ideia foi avançando e a área começou a ser estruturada a nível nacional e em alguns distritos regionais. Nós tivemos como nossa primeira bandeira foi o desafio da gestão, de mostrar a gestão da FUNASA, uma instituição, como todos conhecem, meramente centralizadora, que a assistência farmacêutica não era simplesmente distribuir medicamentos, porque era essa lógica que nós tínhamos nessa época, há 11 anos atrás. Ainda, a gente não conseguia entender como uma fundação do Ministério da Saúde ainda tratava o medicamento como simplesmente uma área, um insumo que só se fazia comprar e distribuir. E aí nós fomos desvendando esses desafios, fomos levando as nossas vontades adiante, o querer fazer. Não foi o sistema de saúde que criou a assistência farmacêutica na saúde indígena. Foi sim uma vontade de um grupo de farmacêuticos que começou a mostrar ao gestor que estava na hora que a política de medicamentos que estava sendo apresentada para as populações indígenas desse país, ela corrompia a saúde, ela trazia um dano para essa população, principalmente uma população tão específica e tão diferente que é a comunidade indígena, que são os povos indígenas no Brasil. Onde, o que é que nós tínhamos? Qualquer instituição, tanto instituição religiosa ou instituição das Forças Armadas, por exemplo, quem quisesse agradar índio, levava para a aldeia e deixava a caixa de medicamento. Era um presente. E essa cultura foi se transformando dentro dos povos indígenas brasileiros, principalmente os povos indígenas do Nordeste, que eles começaram a ver no medicamento um bem que eles queriam ter. Começou a se construir aquela ideia do poder, começaram a entender a moeda de troca que está por dentro desse medicamento, e foi o nosso segundo maior desafio, mudar a visão da população em relação ao insumo, ao medicamento, aquele bem que tanto curava como matava, dependendo da forma de como ele estava sendo utilizado.
Começamos esse trabalho em junho de 2004, como coloquei, tá mais ou menos estamos com 11 anos de assistência farmacêutica na saúde indígena. Em dezembro de 2004, éramos 4 farmacêuticos das regionais, mais um farmacêutico de Brasília, que já tivemos a adesão do diretor na época da FUNASA, contratou um colega e fizemos a nossa primeira oficina nacional de assistência farmacêutica da saúde indígena. Essa oficina, nós só éramos 5 farmacêuticos, tivemos o apoio dos farmacêuticos do DAF, do Ministério da Saúde, e convidamos os colegas dos estados que têm as comunidades indígenas, mas que não tinham farmacêuticos trabalhando conosco. Quem participou conosco dessa oficina foram os gestores estaduais da assistência farmacêutica. E essa foi o pontapé inicial, foi o marco histórico da assistência farmacêutica na saúde indígena, foi essa primeira oficina nacional que aconteceu lá em Brasília em dezembro de 2004. A partir daí, foram apontadas políticas para serem implementadas, assim como pela primeira vez a área de assistência farmacêutica, que era tratada dentro da FUNASA simplesmente com a visão de comprar e distribuir medicamentos, começou a ser tratada como uma área de assistência. E ela começou a aparecer dentro do plano nacional, do plano operacional da instituição. Outro marco que foi para a atividade na assistência farmacêutica da saúde indígena foi o primeiro encontro nacional de farmacêuticos da saúde indígena, que também aconteceu em Brasília, que nós já éramos 36 farmacêuticos nessa época. Começamos com 4 em 2004, em 2006 éramos 36 farmacêuticos. E hoje já tivemos várias oficinas, várias atividades de capacitação. Em 2012 já foi criado também o Horus Indígenas. Tivemos o prazer daqui em Pernambuco de ser implantado o primeiro perfil do Horus no módulo de saúde indígena. Nossos colegas da região norte, o que eles tiveram de desbravar, de ir para um território, entrar numa equipe de saúde que nunca teve um farmacêutico e chegar e conversar com o indígena e dizer: não, esse medicamento você não pode tomar dessa maneira, esse medicamento você não precisa tomar assim. Ou então, de você ver cidadãos indígenas onde brigavam por uma receita médica, já chegavam exigindo do médico o medicamento que queria. Isso é um traço cultural daqui dos índios no Nordeste, de já vir com o medicamento na mão, com a caixa do medicamento na mão e dizer: eu quero esse. E querer ter o medicamento, mas nem sempre para tomar. Mas era aquela questão holística de eu ter o poder do medicamento. É aquela questão daquele povo de ter o mesmo poder da medicina do branco. A medicina do branco sempre foi uma referência para eles, sem dúvida nenhuma. Tanto é que, infelizmente, o que é que a gente constata? Embora que se diga que o itinerário terapêutico da grande maioria da população indígena ainda é a medicina tradicional, na realidade, em muitos povos isso não acontece. O itinerário terapêutico começa, sim, pela farmácia do branco, com a presença do médico, se tiver, mas se não tiver, mas tem o medicamento na farmácia. Na lógica que se tinha anteriormente da instituição, onde, eu me lembro muito bem, na primeira oportunidade que tive de participar de uma reunião em 2004, em setembro de 2004, com o presidente da FUNASA, onde ele estava apresentando o modelo de gestão, o novo modelo de gestão da instituição naquela época, a única fala que ele teve para assistência farmacêutica foi dizer: na assistência farmacêutica, nós vamos partir de o cardápio de medicamentos vai aumentar de 73 itens para 91. Então, era essa visão que a instituição tinha, de colocar um medicamento na bandeja, e eu era efetivo e eu estava fazendo a minha parte se eu estivesse distribuindo medicamento. Agora, se esse medicamento estava sendo bem prescrito, se esse medicamento estava sendo avaliado, se estava bem distribuído, se estava bem armazenado, se o paciente sabia o que fizesse com esse medicamento, se sabia tomar ou não, isso não era uma questão. A questão era que tinha o poder, gastou o dinheiro comprando o medicamento.
essa nova estrutura, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde nós temos uma estrutura que é descentralizada, tem a gestão a nível central, mas tem os seus distritos que são autônomos, e isso deu uma maior força, um maior poder de resolutividade da gestão, do gestor, em atender às especificidades das comunidades indígenas. A assistência farmacêutica se estruturou dessa área, foi transportada dentro da FUNASA para a CESAI, com a sua proposta inicial, aquela proposta que nós tentamos buscar nas diretrizes, desde a primeira discussão de uma política, desde a nossa primeira conferência, nossa primeira reunião. Inclusive, essa proposta de política, ela foi deliberada e aprovada na 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Os povos indígenas, um trabalho que vários colegas estavam fazendo, cada um no seu canto, cada um no seu território, começaram a fazer, e o povo indígena, desde 2006, quando já se deliberava, já se falava da mudança de gestor do subsistema, já se pedia a garantia de uma política de assistência farmacêutica. E essa política, ela vem se consolidando através da estruturação da área. Hoje nós temos quase 200 farmacêuticos em todo o país, todos os distritos sanitários contam com a presença do farmacêutico, com seus serviços estruturados, uns em maior grau, outros em menor grau. Mas, no mínimo, você tem um profissional, uma equipe de assistência farmacêutica lidando com o medicamento de uma outra forma. A CESAI, o nível central, que é onde demanda todas as diretrizes, onde sai todas as diretrizes políticas. O nível de execução dentro do DICEI, nós temos a gestão da assistência farmacêutica e nos polos base, que é onde estão as equipes dentro das aldeias, onde vão atuar junto com as aldeias, temos também a área de assistência farmacêutica devidamente estruturada. Além disso, nós temos a Casa de Saúde de Apoio Indígena, que todas as suas casas de saúde hoje no país já contam com a presença de farmacêuticos. E que elas, onde você já começa a ter um diferencial por onde esse medicamento está circulando dentro do território indígena, nós já temos um olhar diferente. E, sem dúvida nenhuma, esse foi o maior desafio. Estruturar uma área que foi requerida, que foi buscada pelo profissional farmacêutico, que é uma coisa que se faz diferente. Não chegou nenhuma portaria que determinou que se construísse, e sim foi um processo que foi construído a trancos e barrancos por todo um batalhão, um grupo de profissionais farmacêuticos em todos os cantos do país, para se ter essa conquista que a gente tem hoje. E hoje nós temos uma área consolidada, desde o nível central até os polos base. Cada distrito com seu diferencial, é lógico, de organização e de estrutura, mas que já tem um farmacêutico ali na frente do medicamento, orientando a população, não só a população, também como os gestores, os profissionais de saúde. Mudou o comportamento de toda uma instituição no seu olhar sobre o medicamento. Não só sobre o medicamento, mas sobre o profissional e sua função perante as comunidades indígenas, toda a responsabilidade que nós temos como farmacêutico em mostrar à população cada vez mais o que é esse insumo estratégico, valioso, que pode trazer a cura, mas pode trazer um grande mal. E essa é uma das nossas principais funções como profissional aonde a gente esteja. Que ele está aqui com 3 anos e o que ele já avançou e que nós conseguimos desenvolver com essa ferramenta é fantástico. As respostas que nós temos, a ajuda que ele trouxe, a qualidade que ele trouxe para a gestão do subsistema, para a gestão da área da assistência farmacêutica, sem dúvida, foi atualmente um dos nossos maiores ganhos, a estruturação desse sistema de informação na nossa área. Que hoje, inclusive, nós usamos o Horus, podemos levar o Horus até o nosso paciente. E essas informações nós tínhamos a maior dificuldade de ter.